gente. Essa é nossa última unidade desse semestre referente à história do Piauí. Nós estamos na terceira unidade e nós vamos dar continuidade ao que nós falamos antes. Recapitulando, anteriormente, na nossa prova passada, a gente viu um pouco sobre a questão da colonização do Piauí e suas polêmicas. Então, são duas polêmicas que envolve a colonização do nosso estado, referindo-se às duas teorias. A primeira, a tradicional, seria aquela no qual o Piauí teria sido colonizado do interior para o litoral, e a segunda seria aquela nova, que está referindo-se à colonização do Piauí, ao contrário, no qual ela deveria ter acontecido do litoral para o interior, como as demais capitais brasileiras. Enfim, então hoje nós vimos também que esse processo de colonização trouxe várias modificações, vários conflitos por terra entre os portugueses, os bandeirantes e os índios também do Piauí. Então a gente viu também que houve uma luta indígena por esse local, por esse território. E lembrando que o Piauí era um corredor migratório. Vimos também que a pecuária foi a grande força no qual se desenvolveu no Piauí. E hoje nós vamos ver mais alguns personagens dessa história. Pois bem, então aqui nós temos a nossa chamada Casa da Torre. O que é isso? O que foi esse local? Casa da Torre foi uma fazenda, uma das fazendas mais importantes localizada no Nordeste brasileiro. Lembrando que antigamente só existiam duas principais províncias, que era Pernambuco e Maranhão e Grão-Pará, tudo junto. E que sempre o Piauí, ora ele era comandado por Pernambuco, ora o território piauiense era comandado pelo Grão-Pará. Então a gente ficava sempre nesse meio termo, de acordo com a gestão portuguesa, ok? Então, a Casa da Torre, ela fica na região de Tataupara, no interior da Bahia. E ela foi fundada por Garcia Ávila Pereira, um português que veio para o Brasil trazer os primeiros gados da ilha do Cabo Verde. Então, aqui a gente já mostra que o nosso Piauí ele é dominado por uma região econômica do gado, desde os primórdios, desde um dos nossos fundadores, que é o Garcia Dávila Pereira. Então, o Garcia, ele funda o primeiro curral de vacas na Bahia e vai se expandindo por todo o sertão nordestino. Então, vai ter Sergipe, Pernambuco, Piauí e Maranhão. Então, devido ao clima ser muito seco, ele disse, não, essas vacas vão vingar mesmo só aqui. Lembrando, como eram essas vacas? Eram as vacas de pé duro. Então, eram as vaquinhas meio mirradinhas, em comparação, que eram criados soltos, em comparação àquelas vacas de raça, aquelas coisas grandonas, carnudas, que se tem em outras regiões. Então, aqui predominou o gado de pé seco. Sua principal fazenda, em Tabatura, passou a ser chamada de Casa da Torre, porque tinha um forte construído lá. O que é um forte? Forte é uma estrutura militar que serve como proteção, então para outros países não invadirem. Então ficava próximo ao forte, ficou conhecida como Casa da Torre, uma das poucas casas, sequer a primeira mais estruturada, mais semelhante com casa. Esse carinha da foto é o Garcia Dávila Pereira, o português. E aqui a gente tem uma visão de como seria essa Casa da Torre. Então a gente vê que é uma estrutura bem colonial, semelhante às estruturas portuguesas daquela época. Lembrando, aqui do ladinho sempre vai ter a famosa igreja, que é uma das partes mais importantes de qualquer casa, ou qualquer casa maior assim, que no caso era a Casa da Torre, era uma espécie de fazenda, um rancho de comecinho. E tem as estruturas, tem a casa, a cozinha, a copa e demais. Então hoje ela se encontra assim, nesse estado. Então todo o material dela, ela foi feito com base na arquitetura toda portuguesa.
Então, em 1674, Francisco Dias Dávila, o poderoso senhor da Casa da Torre da Bahia, organizou uma expedição militar contra os índios, que intensificou suas fazendas de gado às margens do Rio São Francisco. Então, a partir de 1964, que se expande, que se tem mais gado aqui no nosso Piauí, né? Então, esse também, o Francisco Dias Dávila, foi um dos herdeiros lá da Casa da Torre, um dos poderosos, e ele coloca em prática ainda o mesmo plano, que era qual? Era manter o gado como a principal atividade econômica daquela região. E por isso tinha que ter um confronto direto com os índios. Então, 2 anos depois, em 1676, os índios são derrotados e os fazendeiros baianos eles solicitam a concessão de terras no Piauí. Então, como é que era feito isso, gente? Antigamente tinha que ter uma cartazinha no qual o rei de Portugal ele teria que carimbar e autorizar que aquele funcionário dele ou aquele fazendeiro, aquele bandeirante tinha terras daqui para ali, por exemplo, Teresina, só que não se chamava Teresina, né? Não era essa região do Puti que se chamava. Então, a região do Puti é de 50 léguas de fazenda tal, é sua. 30 mil léguas de fazenda é sua. E aqui no Piauí predomina esse latifundiário. Sempre eram assim, a cada 10 léguas é muita coisa. Então, uma terra era mais de 10 léguas, corresponde a mais ou menos 2 ou 6 municípios, dependendo do tamanho. Então, é muito grande. Então, toda aquela região poderia ser explorada de forma oficialmente aceita, né? Então, foi concedida pelo governo. As primeiras seis Marias eram pedaços de terras doados. A coroa portuguesa doava essas terras a quem tinha muito dinheiro. Então, a pessoa ia lá, pedia, fazia uma cartinha, dizia que tinha condições de criar naquela região, desenvolver algumas, por exemplo, o gado. Eu tenho uma condição, eu quero essa região para mim, fui eu que colonizei, fui eu que derrotei os índios tal, fui eu que fiz estradas, então eu tenho condição, eu tenho direito, eu quero essas terras para mim. E assim dava as chamadas Seis Marias. Tinha conflito? Tinha, mas nós vamos ver posteriormente. Então começou assim, gente, a verdadeira ocupação do solo piauiense. Aí depois vieram mais pessoas. Depois do Domingo Afonso Mafrense, o seu irmão Julião Afonso também, Francisca Dávila, Bernardo Pereira Lago, todos eles foram um dos principais representantes dessa força e desse poder que eles tinham. Então, como eles tinham muito dinheiro, eles sabiam como conquistar terras, eles conquistaram e de imediato aqui no Piauí já colocaram o gado, que eles não são besta nem nada, né? Então, sempre tem essa ocupação. O Domingos Afonso Mafrense, ele não passou tanto tempo aqui. Quem passou mais tempo foi o irmão dele, o Julião Afonso Serra. Ele foi mais presente do que propriamente o Domingos Afonso Mafrense. O Domingos Afonso Mafrense, ele vivia viajando. Então, a estrutura dele é bem diferente. O Julião, ele foi mais importante porque ele estava mais presente. Aqui é uma fotinha da estátua, que é em Oeiras, uma das principais locais. Gente, e agora o que eu quero que vocês façam nessa atividade? Nossa aula já está acabando. E eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão pesquisar quem foi Domingo Afonso Mafrense, Julião Afonso Serra, Francisco Dias Dávila e Bernardo Pereira Lago, ok? Vocês vão pesquisar quem foram esses pioneiros, qual o papel eles desempenharam na ocupação de terra do Piauí, ok? Beijão, gente, até mais. Lembrando que cada atividade aqui agora vai valer 1 ponto e a nossa prova 2,5. Essa atividade vale 2,5, a segunda atividade 2,5 e, consequentemente, nossa prova vai valer 10, ok? 5 da prova, mais 5 das atividades somativas. Beijo, gente, até mais.